Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Ana Lu Oliveira. Hoje nós trouxemos um assunto muito legal e interessante para vocês, que é como o animal pode auxiliar na prevenção de transtornos emocionais e na saúde mental. E para isso nós trouxemos a professora de Medicina Veterinária aqui do CEUB. Obrigada pelo convite, por estarmos aqui abordando esse assunto tão importante. E para começar a nossa conversa, eu queria saber como que um pet pode impactar positivamente na saúde mental, física de uma pessoa. Bom, o pet ele pode influenciar positivamente na vida de pessoas desde o início da sua vida, da sua infância, na vida adulta, nos idosos, em pacientes que tenham dificuldades de desenvolvimento cognitivo, pode auxiliar, inclusive, acompanhamentos de pacientes que estão hospitalizados, entristecidos. Então, tem vários estudos que demonstram que a presença de animais desencadeiam liberações de hormônios como citocina, serotonina, que vão liberar, né, sensações de bem-estar. Fora isso, eles vão estimular cognitivamente, né? Então a pessoa vai ter essa interação com o animal, então ela vai olhar, afagar, então questão motora para criança, né? Então tem toda a brincadeira de bola, de cuidado, que vai estimular a interação social. Então para autistas, principalmente aqueles não verbais, vão auxiliar na fala dele, né? No desenvolvimento dessa interação social, mesmo que não seja verbalmente, mas a comunicação não verbal. E existe alguma diferença desses benefícios proporcionados por cães, gatos ou outros animais? Não, depende de como a pessoa vai se relacionar, o quanto aquele animal impacta no emocional daquela pessoa. Então, se aquele animal, porque existe a terapia assistida por animais e ela não especifica uma espécie. Então, exatamente um cão ou um gato pode ser uma tartaruga. Pode ser um galinho. Ontem eu estava vendo uma entrevista de uma autista que o galo é o animal de suporte dela. Então, onde ela vai, ela conseguiu autorização, porque a mãe foi internada num hospital, para ela ficar na internação com o galo, porque o galo era o animal de suporte daquele autista. Então, o galo vai trazer essa sensação de bem-estar, aqueles hormônios da serotonina, da ocitocina, vai acalmar essa pessoa e manter ela regulada. Então, qualquer animal pode ser, desde que ele tenha um temperamento bom e ele traga essa sensação de bem-estar a quem está precisando desse suporte. Então, pode ser qualquer espécie, desde que ela, né, tenha um bom comportamento também. Entendi. E para que esse animal ele seja de suporte emocional assim, existe algum critério, treinamento, como que é? Existe a diferença entre cães de trabalho, que são cães treinados, como os cães guias, por exemplo, dos cegos, ele não entra na mesma caracterização, eles são animais de trabalho. Então, os cães de suporte emocional, eles podem ser qualquer animal, desde que ele tenha um temperamento adequado. Por exemplo, eu não vou botar um cão bravo para ser um animal de suporte, porque ele também vai ter que ir a ambientes com essa pessoa, né? Normalmente viaja no avião, ajuda ele a se regular emocionalmente em ambientes diversos, então tem que ter um temperamento estável. Entendi. E quais tratamentos podem ser prevenidos ou aliviados, assim, com um apoio ali, um suporte daquele animal? Bom, nós podemos utilizar, né, a terapia assistida para animais em diversas situações, como eu falei no início. Eu vou dar alguns exemplos para você conseguir visualizar essa situação. Então, clínicas de idosos, onde eles passam por muita solidão, né? Os asilos, né? Então, os animais podem fazer lá uma terapia assistida, ele vai lá, ele vai fazer companhia, né? Vai brincar, vai ter aquela interação, isso vai gerar bem-estar para eles. Existem terapias que utilizam em ambientes hospitalares, então a pessoa está triste, passando por um momento difícil, vai vir aquele animal fofinho, ele vai dar carinho, aquilo vai trazer o bem-estar, né? E tem um estudo até que foi publicado, não me lembro, não recordo exatamente o ano, mas foi com pesquisadores de Harvard que eles estudaram pacientes, um grupo de pacientes cardiopatas e
que tinham animais e aqueles que não tinham, e aí eles viram que as pessoas que tinham animais tinham muito mais sobrevida e menos doenças cardiovasculares do que aqueles não tinham, que é justamente isso, porque vai dar sensação de bem-estar, ele vai fazer uma caminhada, ele vai estimular ele para ter uma vida mais ativa, o passeio, a brincadeira, toda essa interação vai trazer bem-estar também para o tutor. Então, desta forma, eles julgaram que previnem também as doenças cardiovasculares. Entendi. E também pode trazer uma autoconfiança, uma autoestima para a pessoa, para o indivíduo? Pode. Por quê? Porque eles demonstram amor, né? Eles demonstram afeto e essa interação de carinho e ligação entre, né, o ser humano e o animal, ele traz a confiança ao humano que ele é amado por alguém, né? Às vezes a gente tem hoje muitas doenças psicológicas, né, emocionais, não sei qual seria o termo melhor para falar sobre isso, mas que ele vai dar esse apoio, ele vai melhorar essa autoconfiança, ele vai se sentir amado, isso com certeza vai fazer bem para ele. Você comentou da terapia assistida, ela pode ser eficaz para auxiliar nos transtornos de depressão, ansiedade, ou se tiver outras também? Sim. Como que elas podem auxiliar? A interação, né, diz que através do olhar do cão, né, essa interação entre o olhar, é liberado, né, esses hormônios, a ocitocina e a serotonina, que vão trazer o bem-estar. Então, traz uma comunicação entre o nosso centro de liberação hormonal mesmo, né, hipotálamo, vai diminuir a sensação de estresse, e aí vai gerar bem-estar, então pode gerar. Além dessas liberações hormonais, ele vai te puxar para a responsabilidade de alimentar ele, porque eu vou ter que cuidar do cocô, juntar, né, passear, dar comida. Então, ele vai sair somente desse universo individual e olhar para o outro. Então, isso ajuda também, né, com esse compromisso nesses aspectos onde a pessoa fica muito interiorizada, começa a muita depressão, não sair de si mesmo. Então, ele vou ter que olhar para o animal, né? Sempre ajuda, vai fazer essa troca. Entendi. Bom, o nosso bate-papo ele é bem rápido, aí só pra gente finalizar, eu queria saber, existe alguma contraindicação de não poder fazer a terapia assistida, ou de algum caso que não seja recomendado ter um animal ali de suporte emocional? Bom, nós temos que pensar em vários aspectos quando a gente fala em uma terapia assistida. A gente tem que pensar no benefício que o que o animal vai gerar para o humano e que o humano vai gerar para o animal. Então, assim, eu acho que se a pessoa não tem condição de ter os cuidados básicos com aquele animal, então eu acho que é uma contraindicação. Então, que ele receba visitações. Se ele não consegue se responsabilizar por aquele animal, sobre todo esse cuidado que eu falei, de ter que alimentar, cuidar da saúde, né? Então, eu tenho que ter todo um senso de cuidados diários, esse aí eu contraindicaria. Então, que este receba uma visita, que ele faça interação, né? Então, não teria uma contraindicação de ter a terapia assistida em si, de se responsabilizar por um animal. Então, tem que realmente aquele compromisso, né? Tem que ter um compromisso, né? Ele é um ser e todo ser ele necessita dos seus cuidados, né? Então, todos os lados têm que ser beneficiados. É verdade. Como eu sou veterinária, a gente tem que pensar nos nossos bichinhos também. Bom, muito obrigada, professora, por você ter vindo aqui, nos ajudado. É muito importante esse assunto, porque muitas pessoas, né, que têm os cachorrinhos em casa, às vezes fingem que não tá ali. E é tão bom ter um cachorrinho em casa, eu mesmo tenho um que, nossa, não consigo. Ele tá lá em casa e eu já tô sentindo aperto no coração. Bom, pessoal, muito obrigada por terem assistido até o final. Agradeço pela professora por ter vindo aqui hoje conversar com a gente. E, por favor, se importem mais com seus cachorrinhos, seus gatos, porque eles só trazem felicidade pra gente. Tchau, tchau!